Fala, macacada! Poderoso Porco de volta aqui na área para mais um vídeo, para o nosso segundo vídeo da série especial Planetary. Na edição anterior, no vídeo anterior, eu estava aqui vestido de branco, que nem um pai de santo, na verdade que nem um Ambrose Chase. Hoje eu estou parcialmente vestido à la baterista, mas para parar essa moda. Parou, no próximo eu não vou vir vestido de Jaquita Wagner, por razões óbvias. Nessa eu já dispensei a peruquinha que eu tinha até arrumado ali, mas não tá rolando porque tá quente pra bosta. Eu estou suando em bicas. Então parou a palhaçada. Próximo volume, próximo vídeo eu vou estar vestido normal, beleza? Então no próximo, aquele que nós falaremos do terceiro volume de Planetary. Por quê? Por que nós falaremos do terceiro volume no terceiro vídeo? Porque neste, que é o segundo vídeo, falaremos do segundo volume. É simples, não é difícil de entender. Não é. Segundo volume de Planetary, conhecido como O Quarto Homem. Não se confunda, é o segundo volume e é o Quarto Homem. Segundo volume, Quarto Homem. Tranquilo, sossegado. Aqui, para não ficar difícil, atrás tem esse 2 grande, bonito. Olha aqui que beleza, coisa reluzente. Então, neste volume, no anterior nós falamos do primeiro volume, nós vamos falar do segundo volume. Essa piada já perdeu a graça. E ele foi lançado em dezembro de 2013. Aí vai ter um cara chato nos comentários que sempre aparece para dizer: ai, nossa, será que você vai falar de alguma coisa que foi lançada nos últimos 20 meses? Pois é, estou falando de alguma coisa que foi lançada nos últimos 20 meses. Tem um ano quase que foi lançada, mas isso não interessa. Não interessa, porque Planetary é uma história imortal. Uma história que você tem que reler. Se você não leu, tem que ler. Se você já leu, tem que reler. É simples assim. Então é isso aí. Neste segundo volume, ele começa no capítulo número 7, também conhecido como, vou colar porque eu não sei de cor, Nada como a Inglaterra no Verão, e termina no capítulo 12, também conhecido como Memória Nublada. Nublada. Eu queria que estivesse o tempo nublado, tão calor da porra em BH City One. Se no encadernado anterior nós podemos ver, né, um momento em que o Elijah Snow é apresentado, descoberto pelo Planetary, até o momento em que a gente descobre os vilões de Planetary, esse volume vai girar em torno da identidade do Quarto Homem e da memória do Elijah Snow retornando. Beleza? E aí a gente vai ver vários pontinhos em que isso vai aparecer, o que não vai aparecer, né? Por exemplo, o primeiro capítulo, que é o capítulo 7, que se chama Nada como a Inglaterra no Verão, faz uma homenagem descarada, desavergonhada a um selo de quadrinhos chamado Vertigo, ou Vértigo, para quem gosta, né, de puxar o acento norte-americano. O selo Vertigo, vocês podem ver pela capa desse volume, que tem bem uma pegada daquelas capas que o Dave McKean fazia, principalmente em Sandman, né? Vários personagens da Vertigo vão passear pelas páginas desse capítulo, mas o grande homenageado, o grande referenciado, sem sombra de dúvidas, é ninguém menos que John Constantine, o Mago Babaca, né? Aqui ele se chama Jack Carter, e a gente fica sabendo logo na primeira página que Jack Carter morreu. Então a equipe de Planetary vai para Londres para o velório, o enterro, e a Jaquita se despedir, porque o Jack Carter e a Jaquita tinham um lesco-lesco ali, entendeu? Rolava um negocinho. O batera deixa isso bem claro para dizer que ele não sente falta do Jack Carter porque ele não dormiu com o Jack Carter. Outra figura que é homenageada, e aí é uma homenagem meio estranha, né, meio suspeita, é ninguém menos que o Spider Jerusalém, protagonista de Transmetropolitan. Por que é uma homenagem suspeita? Porque o Warren Ellis é o autor de Transmetropolitan, né? Fica esquisito o cara se autorreferenciar, mas ele se autorreferencia e está cagando o que você pensa. E aí a gente tem um negócio muito legal. Jack Carter morreu, a equipe vai para o velório e também vai para o local onde ele morreu. E lá no local aparece o sujeito que, se não matou, estava querendo matar o Jack Carter. Esse sujeito é um super-herói típico, camisa de roupa azul e vermelha e azul, perdão,
e ele vai fazer um discurso lá reclamando do que o Jack Carter fez da vida dele. O que o Jack Carter fez da vida dele? Transformou a vida cor-de-rosa, linda que ele vivia, numa vida escura, bagunçada, cheia de dificuldades, de conflitos morais e, bem, uma vida de merda. Por que esse diálogo é muito legal? Porque esse diálogo está falando também do mundo fora do universo ficcional de Planetary, que é o mundo dos quadrinhos que a gente está acostumado, né? A invasão o surgimento do selo Vértigo, mais do que isso, né? O que permite que ele surja, que é a invasão dos roteiristas britânicos no mercado americano, gente como o Morrison, o Alan Moore, o Neil Gaiman e por aí vai, acaba trazendo outros elementos para os quadrinhos mainstream norte-americanos. E um deles é se questionar-se do bem e do mal, do que é muito certo, muito óbvio. Os heróis, depois do surgimento dos trabalhos dos ingleses, nos anos 80, não vão ter vida simples mais, né? Não vai ser simplesmente eu sou bom porque eu sou bom, né? O homem bom é bom e o homem mau faz o mal também. Não é só isso, eles vão ter conflitos morais, conflitos humanos, e o super-herói reclama disso e diz que a culpa é do Jack Carter, vulgo John Constantine. John Constantine, que foi criado por ninguém menos que Alan Moore, numa das histórias do Monstro do Pântano, que faz uma participação breve junto com a Orquídea Negra, o Homem Animal, os Homens Metálicos, Shade, o Mutável, o Sonho e a Morte, enfim, vários deles vão fazer participações nesse volume, nesse capítulo. O segundo capítulo do segundo encadernado é, na verdade, o capítulo número 8, O Dia em que a Terra Atrasou. Não se assuste, eu não falei merda. O nome do capítulo é O Dia em que a Terra Atrasou, que faz uma óbvia referência ao dia em que a Terra parou, que faz ainda uma maior referência, a gente pode ver já pela capa, ao cinema trash hollywoodiano ali, produzido entre os anos 60 e 70. Cinema este que produziu filmes como O Ataque das Formigas Gigantes, O Dia em que a Terra Parou, O Homem Invisível, O Ataque da Mulher de 15 Metros e por aí vai. Esse capítulo é um dos capítulos que eu gosto bastante. Acho que ele tem umas sacadas muito legais. Primeiro, uma sacada gráfica. Guardem a cena da luta da Jaquita Wagner contra uma das formigas gigantes. É uma cena muito importante, o Cassaday constrói ela sem nenhuma gratuidade. E a gente vai entender depois o que ela tem para nos contar. Mas por que eu acho esse um dos capítulos mais bacanas de Planetary? Porque ele amarra várias questões, o Ellis consegue amarrar várias questões nessa trama. A primeira, que é o pano de fundo, é a questão do cinema trash dos anos 60 e 70. A história se passa num lugar chamado Cidade Zero, em que uma mulher de nome Ellison, que é uma espécie de um fantasma atômico, convoca a equipe de campo até lá, para descobrir os segredos dos arquivos da Cidade Zero, né? Mas essa história amarra várias coisas. Ela amarra o cinema trash, ela amarra o macartismo que aconteceu lá nos Estados Unidos entre os anos 50 e 70, ela amarra Marilyn Monroe, e é do caralho essa HQ. O macartismo, para quem não sabe, eu não vou explicar muito demoradamente, foi uma caça às bruxas ao comunismo, né? Supôs-se que o comunismo, e aí também se atrelou várias coisas que denegriam a moral e os bons costumes norte-americanos, né? Que o comunismo estava infiltrado nas fileiras da arte, da política norte-americana, né? Foi encabeçado pelo McCarthy, o senador McCarthy, e teve desdobramentos no quadrinho, por exemplo, com o Comic Code, né? É um dos desdobramentos do macartismo. A própria produção do Frederick Wertham também está amarrada a isso. Marilyn Monroe é referenciada claramente, graficamente, na Ellison, esse fantasma atômico que convoca a equipe de campo. Mais do que isso, tem alguns indicativos na história da Ellison que fazem a gente pensar que ela é, sim, a Marilyn Monroe. Por exemplo, o fato de que ela diz que foi parar na Cidade Zero porque ela dormiu com as pessoas erradas.
Para quem não sabe, né, a Marilyn Monroe, eu falei Marilyn Manson várias vezes, desculpa. A Marilyn Monroe, que é um nome difícil de falar com essa língua presa, a Marilyn Monroe morreu por overdose acidental de remédios para dormir, de barbitúricos, mas existem umas teorias da conspiração de que na verdade ela teria sido assassinada numa queima de arquivo. E por quê? Ela foi supostamente assassinada pela CIA, porque ela teria se envolvido com 2 dos irmãos Kennedy. Sim, aqueles Kennedys lá. Né? E a Ellison vai dizer que ela foi parar na Cidade Zero porque ela dormiu com as pessoas erradas. Ó, graficamente ela se parece, e numa teoria da conspiração também. Isso é muito legal. A Cidade Zero era um ponto de testes do governo norte-americano ligado ao Randall Dowling, que é um dos 4, né? A Ana Ark, filha do Ark, lá do primeiro capítulo, também tem envolvimento com a Cidade Zero. E ali os sujeitos eram submetidos a experimentos que na verdade eram torturas, né? Torturas científicas. Então, o capítulo seguinte ao capítulo de Em que a Terra Atrasou é o capítulo 9, se chama Planeta Ficção. Nessa referência é bem clara, porque ela é declarada, né? Esse capítulo faz uma referência ao Grant Morrison, autor que eu sou putinha, do qual eu sou putinha, diferente do Burgman, não acho que ele é Deus, mas acho que chega perto. Escreveu coisas terríveis como Superman All Star, lixo, essa porcaria, 7 Soldados da Vitória, Flex Mental, Homem Animal, enfim, Super Deuses e por aí vai. Não bastasse essa citação, o capítulo também faz uma referência direta na construção da história ao Grant Morrison. Porque o Morrison defende, e para quem leu Super Deuses isso fica bem claro, isso está nas entrelinhas de Flex Mental também, e de Superman All Star, que mundos ficcionais, os mundos da narrativa, das narrativas, da literatura, dos quadrinhos, são mundos reais que nos é dado a capacidade de observar através do folhear das páginas. Né? Mas são mundos reais, aquelas pessoas vivem dentro das páginas dos quadrinhos. E esse é o mote desse capítulo de Planetário. Né? Um grupo de cientistas, de novo ligado aos 4, principalmente ao Randall, um grupo de cientistas criou um mundo ficcional. E a trama se passa no momento em que uma equipe de campo, uma equipe de pesquisa está voltando desse universo ficcional. A página de abertura faz referência ao Georges Méliès, que fez Viagem à Lua. Essa cena clássica aqui dessa lua de glacê com o foguete enfiado no olho, ela é repetida aqui na casa. E também, essa ficha acabou. E também a gente tem alguns elementos. Essa história se passa no passado de Planetário. Planeta Ficção se passa no passado. O presente de Planetário está entre 99 e 2000. E essa história se passa em 97. É a última aventura, a última missão em que o Ambrose Chase, o anterior terceiro homem de Planetário, participou. Ele morreu nessa missão. Desculpa se você não leu, foi um puta de um spoiler que você acabou de tomar na cara! E aí nesse volume o Ambrose Chase morre de tiro na barriga. Né? Algumas coisas são importantes. Né? Primeiro, essa história revela pra gente, pra qualquer pessoa com os 2 hemisférios do cérebro funcionando, quem é o 4º homem de Planetário. Né? É um sujeito que gosta de vestir branco, que sugere que as pessoas vistam branco. E também, né, nessa entrevista em que ele diz para o Ambrose que ele gosta que as pessoas vistam branco, ele conta que o Ambrose tem dons especiais porque ele é filho de um sobrevivente da Cidade Zero, que a gente pode ver aqui ao lado da Ellison. Né? Lembra a Cidade Zero do capítulo anterior. O poder do Ambrose Chase é dito, a princípio, de maneira porca e pouco específica, que ele é dado a entender que ele tem o dom de parar o tempo. Mas, quando ele para o tempo, a gente vê que o baterista reage de maneira desconfortável a isso. Qual que é o lance aí? Talvez o poder dele não seja parar o tempo, mas alguma coisa relacionada a isso.
A minha teoria é que o poder do Ambrose, na verdade, ele altera, reescreve o campo informacional. Né? Eu tenho que ler, porque eu já escrevi notas. Ele altera o campo informacional. Um exemplo disso é a magia, no episódio do Jack Carter, no capítulo do Jack Carter. O baterista diz que a magia é como se fosse um cheat code que altera a estrutura da realidade. E também, lá atrás, no preview de Planetary, é dito que o David Payne, que é o Bruce Banner dessa realidade, estava criando uma bomba a fim de reescrever o registro informacional do mundo, né, do universo. Nesse capítulo também é citado uma criatura ficcional do planeta ficção vem para a Terra de Planetary, mas essa criatura não vai voltar a aparecer. Pelo menos não que eu me lembre, né? Talvez na relida, vai fazer os vídeos eu acabe me deparando com ele, mas que eu me lembro ele não volta. Para fechar esse bloco, o último capítulo que eu vou citar é o capítulo 10, Magia e Perda, que é um capítulo super mega óbvio em termos de referência. Ele está referenciando 2 super-heróis da Era de Ouro e um super-herói da Era de Prata, que são respectivamente o Superman e a Mulher Maravilha e o Lanterna Verde. Mas porco, o Lanterna Verde também é da Era de Ouro. Sim, mas esse Lanterna Verde aí é da tropa dos Lanternas Verdes. É o Hal Jordan, né? é o Lanterna Verde da Era de Prata, né? Não é o Alan Scott, né? Não é aquela pegada do Alan Scott. Então, 2 heróis da Era de Ouro e um herói da Era de Prata, que são capturados e mortos pelos 4 quando aportam no continente americano. Esse capítulo 10 é uma sequência direta do capítulo 6, e é interessante observar como esses 3 personagens são apresentados. Né? O Superman não tem nada a ver com o Superman que a gente vai ver no crossover com a Liga da Justiça. A Mulher Maravilha já tem. Também lembra um pouco a Mulher Maravilha do Stan Lee, da série Imagine. Então é isso. Baby Bacon, o porquinho prodígio optou. É hora da gente dar um rápido intervalo fazendo a avaliação do Imperador Romano. E é isso aí. Vai rodando. Bloco de avaliação, 5ª tomada. Gravando. Oh yeah. Target destroyed. You win. Então, né? Feito o capítulo 10, Magia e Perda, homenagem a Superman, Mulher Maravilha e Lanterna Verde, homenagem entre aspas, porque eles se fodem. Chega o capítulo 11, obviamente depois do capítulo 10 vem o capítulo 11, ou não, porque é a vez do primeiro crossover de Planetary, Dominando o Mundo, crossover entre Planetary e Authority, 2 séries escritas pelo Ellis. Diferença que a Authority, quando estreou, os desenhos eram do Frank Kittley. Aqui eu começo já dando um puxão de orelha, né? Essa edição, para quem reclama sempre que eu falo de coisas velhas, essa edição que é da Panini, acabou de ser lançada nas bancas, estão vendo aqui? Panini Comics. E aí vale um puxão de orelha aos nossos chegas, Fabiano Denardim, e o Daniel Lopes, que são editores desse material. E puxa, podia ter tido uma notinha ali dizendo em que ponto essas histórias se encaixam na trama principal de Planetary, né? A publicadora anterior colocou essa notinha, viu? Então podia ter colocado. Claro que o leitor mais atento consegue perceber, mas nunca é demais. Nem todo mundo é atento. Lembre-se que nós estamos no Melhores do Mundo, certo? E aqui as pessoas não são atentas. As pessoas são burras, capivaras humanas. Então, nesse especial Dominando o Mundo, que se passa entre os volumes 10 e 11, talvez entre 10 e 12, né? Em 12 a gente sabe que a história já aconteceu, a história do Authority. Essa HQ ela não representa muito para a linha geral de Planetary, não. Ela é muito mais uma curiosidade, ela traz uns fatos curiosos.
Por exemplo, o fato de que Jane Sparks e Elijah Snow se conheceram, sim, se eu não me engano, na década de 30. Mas misteriosamente a Jane Sparks também não lembra do Elijah. Não sabemos. Nesse capítulo também que a Sangria é nomeada pela primeira vez no universo de Planetary. Ela recebe o nome de Sangria. Tá aqui, ó. Jane Sparks e Elijah se conheceram no Lesco-Lesco. Tem vários Lesco-Lescos nessa fase de Planetary, né? Várias pessoas que se doaram umas às outras ao amor, conheceram amor e aquelas loucuras. E nesse volume talvez seja o principal ponto desse crossover, que é a existência de versões paralelas dos personagens, né? A gente vai ver aqui uma versão paralela do Deltoid, mas que também vai deixar entender que há versões paralelas da equipe de Planetary, né? O encadernado traz também o volume, a história com a Liga da Justiça, mas da qual a gente não vai falar agora, eu vou falar quando ela entrar na cronologia. Ok? Feita essa pequena digressão para pegar o primeiro crossover, a gente volta para a linha principal de Planetary, que é o capítulo 11 de Planetary, que se chama Mundo Frio, que é um trocadilho aí um pouco evidente, né, bastante claro, com a noção de Guerra Fria. Por quê? Porque a grande referência deste volume do encadernado é ninguém mais, ninguém menos que James Bond, criação do Ian Fleming, o agente secreto, o espião mais famoso do mundo, também o mais conhecido. Isso é uma piadinha, inclusive, que o John Stone, que é a versão do James Bond no universo de Planetary, faz. Então, algumas coisas que a gente pega nesse capítulo. Primeiro, que o Stormwatch, que é o grupo que vai dar origem ao Deltoid, né, um grupo da Wildstorm, hoje integrado ao universo DC, já existia em 69. A história desse capítulo, elas passa em dois momentos temporais distintos, né? Primeiro em 69, quando o Elijah conhece o John Stone, e depois em 2000, quando eles se reencontram. E aí a gente vai, nós passamos então para 2000. Importante uma coisa, né? A história, a primeira metade, a história em 69, deixa claro a pegada do James Bond, mais ainda do James Bond do cinema. Então a gente tem muitos equipamentos galhofa, sabe? Dispositivos secretos na unha, olho biônico que atira raio, que explode cabeça e o caralho é 4. Bala serrote, umas bobagens assim, bem típicas de alguns filmes do James Bond, tipo aquele em que ele enfrenta o mandíbula do He-Man. Mas aí, na parte da história dos anos 2000, em que Elijah e John Stone se reencontram, tem uma pegada muito legal, que é o seguinte. Olha aqui onde eles se encontram. É um bar, tá vendo? Tem um monte de fotos, né? Tá ali na Ásia, esse bar. E o Stone fala que esse bar é um ponto zero, é um ponto neutro, em que não tem comunicação, não tem nada. Eles lá estão seguros, né? Repararam que o bar tem um monte de fotografias? O John Stone vai dizer que aquelas fotografias são de técnicos nucleares que tiram uma foto, pregam na parede antes de se submeterem a experimentos ligados à alma, à origem da alma, ao destino das almas, a vida após a morte, esse tipo de coisa. Já viram isso antes? Sim, vocês já viram isso antes. No volume 4 de uma obra chamada Watchmen, escrita por um cara chamado Alan Moore e desenhada por um cara chamado Dave Gibbons. No volume 4 a gente conhece a história do John Osterman, que vai vir a ser o Dr. Manhattan no futuro. E aí ele mostra um bar em Gila Flats, que é a base militar onde ele trabalha, em que tem fotografias dos técnicos no bar, na parede do bar. Geralmente fotografias dos técnicos mortos. A Jane Slater, namorada do John Osterman, vai colocar lá uma foto dele depois que ele morre no experimento. Né? Esse bar em Planetary faz referência evidente àquele bar de Watchmen. Assim como o lance da transformação e tudo. Né? O John Stone também cita um negócio muito legal nesse bar, nesse mesmo diálogo, quer dizer que não existe céu e inferno,
que na verdade céu e inferno são máquinas bélicas que usam almas como munição numa batalha sem fim. Isso estava ensaiado lá no capítulo 3, o Pistoleiros Mortos, né? Aquele que homenageia o cinema de Hong Kong e tal, né? Aquela máquina que capturou o policial morto provavelmente é uma dessas máquinas céu e inferno, a gente não sabe qual é. A gente acaba acreditando que talvez seja o céu ou Deus, porque ele também tem uma referência ao espectro, né? Que é uma arma da vingança divina. E aí passamos, e nesse capítulo, no 11º capítulo, o Elijah começa a recuperar a memória. Ele começa a perceber que a memória dele estava com bloqueios, estava com buracos, né? Ele já estava percebendo isso antes, mas os buracos começam a cair, ele começa a entender algumas coisas. Para isso, para que nós possamos passar para o capítulo 12, o 12º capítulo, que é o Memória Nublada. Nesse capítulo, então, não tem grandes homenagens, não tem grandes referências. É uma referência macro, como a gente estava tendo antes. É um capítulo centrado no Elijah e no que o Elijah já descobriu sobre ele próprio, sobre o seu passado, sobre os implantes de memória, sobre os bloqueios de memória, perdão, e mais importante, sobre o quarto homem, né? Então é uma HQ que serve para estabelecer o ponto em que a história, pelo qual a história vai avançar. Que ponto é esse? O Elijah descobre qual que é o lugar que ele ocupa no tabuleiro do jogo Planetary versus os quatro. A gente também descobre que os guias Planetary, que são publicados desde 1925, são escritos por ninguém menos que o próprio Elijah Snow, ele também não lembrava disso. A gente vê que o Cassaday, filho da puta, colocou vários elementos visuais nos capítulos para trás, indicando que alguma coisa estava errada, algumas trocas de olhares entre Jaquita e baterista, e que a gente não entendeu na ocasião e que passam a fazer sentido agora, né? E também, além disso, ele traz cenas dos próximos capítulos. Um velho dizendo que vai treinar o Elijah, uma mulher pedindo para o Elijah nunca esquecer que a amou um dia. Isso tudo a gente vai entender no próximo capítulo. Então esse 12º capítulo, serve para amarrar algumas das pontas que foram soltas nos capítulos anteriores e dizer, olha, daqui para diante a história vai mudar completamente, a gente vai falar de outras coisas, a gente vai levar a trama para outro lado. Beleza? Espero novamente que o vídeo tenha sido bom. Se interessem, quem não conhece Planetary, se interessa em ler. E quem já conhece, que se interessa em reler, para ver. Planetary é uma obra sensacional, sempre vou terminar os vídeos dizendo isso. É uma obra muito foda, vale muito a pena ter na prateleira. Pegar, reler, rever, muito legal mesmo. E é isso aí, negada. Até o próximo, a gente lemos o 3º volume de Planetary, que volta em 15 dias. É isso aí. Tadã! Solo de bateria!